E agora a gente tem informações de mais um caso de prisão por suspeita de estupro de vulnerável. De novo, né? De novo acontecendo aqui no estado, de novo no interior. Dessa vez foi em Coruripe. A polícia foi chamada após receber uma denúncia de que uma criança de apenas 4 anos teria sido abusada sexualmente. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, tem mais detalhes desse caso. Bia, mais um caso e nesse caso específico, a própria vítima falou quando estava sendo atendida na UPA, não é, Bia? Pois é, a criança foi levada para a unidade de pronto atendimento lá de Coruripe, no litoral sul do estado, pelos próprios pais. E durante o atendimento, a equipe médica percebeu sinais no corpo da criança de que uma violência sexual provavelmente teria ocorrido. E, de imediato, a equipe aciona já a Polícia Militar e também o Conselho Tutelar da cidade. De pronto, uma guarnição do 11º Batalhão foi até a UPA de Coruripe e atendeu lá a ocorrência, né? Ouviu os pais da criança que deram detalhes, deram as primeiras informações de quem poderia ter praticado aquele abuso sexual contra essa menininha de 4 anos. Seria um vizinho. Então a equipe foi até a casa deste homem que recebeu voz de prisão em flagrante. Hoje ele também foi ouvido na delegacia de Coruripe, onde está nesse momento. Ele foi autuado em flagrante e ainda aguarda para fazer o exame de corpo de delito. O crime foi nesse domingo. Na noite desse domingo, a criança teria sido abusada e os pais, ao perceberem o crime, socorreram a vítima para a UPA. Foi no domingo. Só hoje é que o suspeito, ser conduzido para o sistema prisional depois do flagrante. A criança já passou por atendimento médico e também no IML. Também já fez o exame que vai comprovar, no fim do laudo, se foi um abuso sexual realmente ou não e se houve a conjunção carnal, né? Se houve a penetração. Isso somente o laudo posteriormente é que poderá dizer. Mas houve o flagrante, um suspeito está detido e mais um caso que a gente se choca, né? Uma menininha de 4 anos que aí ficou para sempre marcada por esse trauma. Como você disse, ela teve aí condições de dar algum detalhe do que realmente aconteceu e ficou mais fácil até para a polícia identificar e punir este agressor. O Conselho Tutelar estava também acompanhando essa família, dando as primeiras orientações. Inclusive, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar de Coruripe. Estamos esperando, até o momento, uma nota oficial de como esse abuso teria ocorrido, né, Edson? Porque esse detalhe, né, de que momento essa criança ficou a sós com este vizinho e por que ela teria ficado aos cuidados do vizinho, nós não sabemos. Inclusive, a gente queria muito esclarecer isso, porque serve de alerta para tantas e tantas famílias que muitas vezes confiam, né, de deixar o seu filho com um vizinho na mão de outra pessoa, sem que o pai, a mãe ou o responsável direto esteja assistindo aquela criança. E, infelizmente, nesse caso, houve a constatação de uma violência, tanto é que a equipe médica da UPA de Coruripe, assim que atendeu a menina, não teve dúvidas de que se tratava ali de um caso de abuso sexual pelas lesões que foram encontradas na criança e pelo que ela também pôde dizer. E um suspeito foi preso em flagrante, deve seguir hoje para o sistema prisional. Agora, há menos de um mês, a gente já estava aqui falando também no Cidade de um outro caso de abuso gravíssimo, gravíssimo, contra um bebê de 7 meses. Vocês lembram dessa história? Esse outro foi em Palmeira dos Índios, né? No dia 14 de março, esse menino teria sido também violentado. O laudo provou isso. Na ocasião, a criança também foi socorrida para a UPA. E na UPA, todo mundo se chocou com aquela imagem, com aquela cena. A polícia foi chamada. O caso está sendo investigado para saber quem praticou a violência contra o bebê. Esse caso ainda não está totalmente esclarecido. Quase 20 dias depois da violência, a criança permanece internada no HGE. Hoje a gente entrou em contato lá com a assessoria de imprensa do hospital para saber como é que está esse bebezinho que passou por um procedimento de sutura por conta dessa violência sexual que a gente também noticiou aqui no programa há menos de um mês. A criança permanece internada, mas o estado de saúde dela é considerado estável. O bebê está na enfermaria do HGE, ainda se recuperando. No caso deste domingo, né, de ontem, lá de Coruripe, a menininha já recebeu alta, inclusive hoje já fez exame de corpo de delito para posteriormente comprovar
essa agressão que sofreu. Então, a gente sempre lamenta muito toda vez que se depara com uma notícia triste como essa, que tem que contar para vocês que estão em casa, né, sobre o cuidado que é preciso ter com as crianças, né? A confiança que você dá a outra pessoa precisa sempre ser avaliada e reavaliada, observando vários critérios, sempre observar como é que a criança volta, se ela tem medo, se ela se sente desconfortável na presença daquele cuidador. Toda a atenção do mundo, né, Edson? Você que tem filhos, com certeza sabe disso, sobre confiar alguém para estar na presença dos seus filhos sem que o pai, a mãe, o responsável esteja presente. Muito delicado e exige muita confiança e atenção. Volto com você. Pois é, Bia, e ao ver esses casos, ao trazer esses casos para cá, relatar, e infelizmente temos que passar, é o nosso dever, é a nossa obrigação como jornalistas, né? A gente sempre reforça exatamente isso, a importância do pai, da mãe, da tia, da avó, ficar atenta a alguns comportamentos. No caso dessa criança, né, ela precisou ser levada para um hospital, veja só a que nível de abuso essa criança foi submetida, não é? Porque, veja, e outro caso que você lembrou bem, do bebezinho lá de Palmeira dos Índios, ele precisou passar por uma cirurgia de tão brutal que foi o ato sexual, né? O assédio, o abuso sexual, na verdade, nem assédio, abuso. E lembrando que, no caso de crianças, de menores, qualquer toque diferente numa criança já é considerado exatamente abuso, não é, Bia? Não necessariamente tem que haver, no caso, a conjunção carnal. Mas no caso desses dois casos que nós mostramos, do bebezinho de 7 meses e dessa menina de 4 anos, os dois casos, o caso foi tão absurdo, o abuso foi tão grande, não é, que eles precisaram de atendimento médico. Para você ver o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que faz uma maldade, uma crueldade como essa em crianças, né, Bia? Exato, você bem lembrou, o estupro não é só quando tem a conjunção carnal, né? Existe uma outra interpretação também para o que pode ser considerado estupro contra uma vítima, um menor vulnerável. Nesse caso, essas duas vítimas que eu citei, o bebê de 7 meses e também a menininha de 4 anos lá de Coruripe, está claro que houve a conjunção pelas lesões que foram encontradas nessas duas vítimas, né, aparentes, pelo que a equipe médica constatou. E aí, sim, tratou-se de um estupro de vulnerável. Tanto é que teve a prisão em flagrante de um suspeito no caso de Coruripe. Mas esse leque é maior, né? Carícias, né? Beijos. O simples toque também pode configurar um estupro de vulnerável. E vai depender da interpretação do delegado e de como a situação se deu, né? Também do depoimento da criança. Tudo isso está na base da interpretação, mas a lei abrange outras situações para ser considerado um estupro, que não somente o ato da conjunção. O fato é que a gente repete aqui sobre a atenção que quem tem criança em casa, não somente o pai, mas quem está responsável por alguma criança, precisa ter, para a gente evitar histórias tão trágicas assim, que sempre estão se repetindo, infelizmente, né, Edson? Exatamente, Bi. E orientar o filho, a filha, dizer, olha, se você tiver algum comportamento, alguém tiver um comportamento dessa forma com você, claro que você não pode ser tão explícito, né, explicar tão detalhadamente, porque a criança não pode nem entender algumas coisas dessas, algumas coisas nessa idade. Mas explica e diz, ó, qualquer coisa, avisa o papai, avisa a mamãe, né, uma forma diferente, olha, só pode dar banho em você, de repente, é o seu pai, a sua mãe, né, a sua avó, né, tem um cuidado aí e conversa, porque se tiver algo estranho, a criança vai comunicar, porque a criança a gente sabe que é sincera, claro, por mais violenta que seja a situação, acaba falando e acaba exatamente comunicando isso à família. Atenção redobrada. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Vamos torcer que o bebezinho, que ainda está, veja só, quase um mês depois do estupro, ele continua internado. Essa menina de 4 anos, que foi atendida no final de semana, já foi, graças a Deus, para casa, mas imagina que precisa ter, né? A gente sabe que ela precisa ter um acompanhamento, inclusive psicológico, para evitar um trauma ainda maior, né? Já tem um trauma do que aconteceu, que ela dificilmente vai conseguir esquecer, mas é preciso ter um tratamento para que ela possa ter um acompanhamento também multidisciplinar.